Obrigada, viu, Rei? Cadê? Aqui, não, aqui. Você fala da questão estética, Gil. É isso, É, pelo que eu sim, entendi. Porque assim, a sim, porque questão de beleza, em relação à beleza, ela tá. A questão de beleza hoje em dia é diferente, né? Então, hoje em dia, não existe um padrão de beleza que a pessoa segue. Eu até falei com o pessoal também que me chamou a atenção ontem, antes de. Eu gosto de ficar olhando no Instagram, até me dar sono, ficar passando, né? E tem um sim, amigo meu que ele é dentista, né? Ele é até dentista da prefeitura do interior, mas enfim, ele está se especializando em harmonização facial, bota botox, essas coisas, né? Todas. E ele, na postagem dele, que eu li, eu gosto de quando de noite assim eu leio tudo, né? Às vezes durante o dia não dá para eu passo, só vejo, mas de noite eu gosto de ler. Ele na postagem ele escrevia, né? Eu achei interessante porque o argumento, né, dele é bem no estilo Wabi-Sabi, né? De você não é você não vai fazer uma harmonia, ele falando, né, assim em linhas gerais, você não vai fazer uma harmonização facial para você ficar com o rosto padronizado, com o nariz padronizado, não, mas você vai ver o que é que você tem, que você queira evidenciar, ou então que você queira fazer de uma forma para que o seu rosto mostre a beleza que você já tem, em linhas gerais, né? Então, antigamente, assim, as pessoas procuravam, de repente, um cirurgião plástico, não sei, para ter um determinado corpo, né? Hoje em dia, é muito livre isso, principalmente a geração Y. Se a pessoa é um pouco mais gordinha, se a pessoa não, se a pessoa tem alguma deficiência, se a, tudo as pessoas estão existe uma aceitação, né? Desculpe, e isso você vê a modificação do belo, né? Então assim, tem muitas mulheres lindíssimas que são gordinhas, né, que ganham até para Miss, cada pessoa linda, assim. Então você começa a enxergar beleza, a beleza não, o conceito de beleza, né, na nossa época, na nossa geração, é modificado também, entendeu? Então você, é, por exemplo, você ter um sofá com uma poltrona, sabe, uma sala, tem sofá, poltrona, mesa de centro. De repente isso vai ser revisto, né? Esse conceito de simetria, de estar mas combinando. assim, em relação à marca, digamos, eu tenho um exemplo, eu tenho um sofá que foi comprado em uma loja de departamento que vende móveis popular, certo? Sim. E se eu tenho dinheiro para comprar, é, é, digamos assim, deixa eu ver se até eu vou falar certo. Essa questão de valor, de eu ter o dinheiro para comprar uma loja mais cara, Ah, sim, isso em não. relação, isso em Não, relação a geração Y, tem alguma coisa a ver? Porque tem muita gente não que a tem. pessoa se preocupa, na verdade, com o produto que vai comprar. Por exemplo, tem um designer, Marcos Ferreira, de sofás, né? Que eles faz uns sofás que tem uma linha de sofá que ele tem que é toda sustentável, que o estofado é feito com sandália havaiana que foi descartada. É um conceito totalmente sustentável de mobiliário, né? Ao mesmo tempo que ele se adequa, ele traz conforto, né? Ele é um sofá que você senta e você relaxa. Então, segue a anatomia do corpo. Então, são essas coisas, assim, independente do preço, quando você tem uma verba maior, você busca produtos, mais produtos que a tendência, né, das pessoas é buscar produtos que tenham o conceito de sustentabilidade, que ele se Uhum, adeque ao corpo, que seja confortável, não de conforto ambiental, mas confortável no sentido de você, da anatomia do nosso corpo. Né? Então, sim, assim, sim. antigamente, de repente, tinha uma poltrona linda, maravilhosa, toda em
em vidro, né? Então, assim, aquela poltrona ali não é para a pessoa usar com frequência, é uma poltrona que é mais decorativa, digamos assim. Então, hoje em dia, as pessoas estão buscando o belo hoje em dia é você estar se sentindo bem, é você usar aquele material que você compra, porque você está dentro da sua casa, você não quer, digamos, um showroom, você quer usar as coisas que você compra, né? É mais ou menos isso. Não sei se eu te respondi. Eu acho que é uma mudança até mesmo de pensamento, assim, sai um pouco da questão do status, né, de eu ter Isso, algo Uhum. para mostrar que tenho, Sim. e não que a pessoa não possa ter algo de qualidade e que tenha um valor exatamente. maior, mas que traga mais conforto, funcionalidade do Isso, que o status em si. Por exemplo, de ter exatamente. uma cadeira de vidro porque era chique na época, aí todo Exatamente. mundo tinha e eu tinha que ter também porque me dava aquele Mas status. isso tá na geração Isso Y? era a geração X. Isso é da A geração geração X, ó aqui. X. A geração Y, ela é uma geração que eu quero conforto, se eu tiver que pagar menos, eu consigo algo mais barato, mas se eu tiver condição de pagar mais, eu tenho algo mais caro, mas que eu não vou trazer aquilo, não vou comprar só porque o vizinho comprou. Seria mais ou menos isso, né? Exatamente. É algo que é personalizado, assim, a sua cara. Você não está preocupado com marca, né? Com status. Em, Não que não exista, sabe, Gil? Eu é, acho que isso existe em existe. todas as gerações, né? A gente Não, não está porque até. generalizando. É a Mas eu acho que não tendência está da ligado. É geração. isso. São pessoas que gostam, por exemplo, tem vários perfis de pessoas públicas que eu observo assim com essas lives, essas coisas, assim, e fotografias, como as pessoas estão dedicadas, você acaba observando a casa das pessoas. Por exemplo, Grazi Massafera, mesmo é uma pessoa que é altamente sofisticada e que ela eu acho que pelo que eu vejo em redes sociais, ela tá bem dentro do estilo Wabi Sabi. E é uma pessoa que é sofisticada, então não tá ligada a uma pessoa ser mais voltada para o hippie, né? Não é isso, é você tá pensando como no que você vai viver ali. Ela até falou teve uma reportagem que ela falou da casa dela, né? Isso tem tempo. Quando a filha dela nasceu, né? Enfim, o pai dela, quando a filha dela era pequena, acho que quando ela foi mudar de apartamento, ela trouxe o pai dela para pintar a casa. Eu acho que o pai dela talvez trabalhasse com construção civil. Então, assim, mas ela quis que o pai dela viesse, ela quis que o pai dela pintasse a casa dela. Quem fez os móveis do quarto da filha foi o pai. E ela vai falando isso como que no discurso dela, aquilo ali traz para ela um pertencimento daquele apartamento, independente se a gente não sabe se o apartamento é alugado, enfim, mas a casa tem a cara da pessoa, né? Você olha, tem a cara da pessoa, a pessoa tem um estilo de vida e esse estilo de vida vai para a decoração também, porque a casa hoje em dia, o lar, ele tem outro significado para as pessoas, né? As Uhum. pessoas nós todos estamos construindo novos significados para o lar. De repente, em 2022, a gente está construindo novos significados. E a gente sempre tem que estar à frente, estudando, porque o mundo do design de interiores é isso. E a gente está acompanhando todas essas mudanças, né, que vai acontecendo no mundo, né? Porque tudo reflete na nossa casa, tá certo? Então, o estilo wabi-sabi é o inverso do conceito atual de beleza. Não que não seja, as coisas não sejam bonitas, viu, Gil? Não é que as coisas vão ser feias, não. É só mesmo mudando o conceito do que é belo. Né? Então, no Ocidente, o significado de beleza é perfeição e simetria. No Oriente, o sentido estético da cultura é influenciado pelo budismo e na filosofia do Trilaksana, né? Que eu dei uma olhada, que esse Trilaksana é um termo budista que mostra que as coisas elas são fluidas, né? Elas não seguem um curso, para resumir, né? Elas seguem um fluxo,
né? Até na aula Tem passada, imperfeitos, isso, do Bianca? No imperfeito. sentido de coisas imperfeitas, né? Imperfeitas, exatamente. Tiago, ontem de noite, ele até me trouxe falou, né, que ele gosta muito dessa cultura japonesa. Ele estava falando que ele leu que para você construir determinada via, né, uma via pública de repente um jardim, ele falou isso, um jardim, os órgãos públicos primeiro eles colocam um certo tipo de grama para ele olhar, para eles analisarem onde é o fluxo que as pessoas gostam de caminhar. Então, um exemplo, então as pessoas vão para determinado local, preferem usar determinado caminho. Então é nesse caminho que ele vai pavimentar, digamos, uma rua. Aí eles olham onde é que as pessoas ficam mais paradas, aí constroem uma praça. Então assim é você pensar, né, no usuário, de fato, para agradar mesmo a pessoa e a pessoa se sentir pertencer mesmo àquele local, né? Então, para o japonês, a beleza está na imperfeição. O mundo é uma mudança incompleta, imperfeita e sem igual. E a beleza, portanto, busca realidades ao invés de imaginar perfeições impossíveis. Estamos exatamente nesse estilo Wabi-Sabi, uma corrente estética japonesa que encanta a beleza em todo o imperfeito. Então, o estilo Wabi-Sabi, ele abarca o minimalismo, né? Que a gente vai ver, que tem uma inspiração do minimalismo, mas ele também aceita, você aceitar tudo que é imperfeito, né? Dentro do espaço. Então, o minimalismo surgiu de uma série de movimentos artísticos e culturais no início do século XX, e os designers aderiram ao estilo por volta de 1980. Sua principal influência veio da cultura japonesa e essa tendência veio de contra a variação formal e cromática dos movimentos artísticos anteriores, né? A ideia é subtrair tudo que é desnecessário. Então, no minimalismo, você usar o que é necessário, você pontuar, digamos, você tem um espaço cinza e você pontuar um toque de vermelho e botar ali o que você vai usar, né? Você descartar, digamos assim, tirar o que você não vai usar mesmo. Então, seguindo o estilo, os edifícios passam a ser projetados com linhas retas e formas geométricas simples. Os ambientes são decorados com poucos objetos, cores neutras e de produtos que têm um layout mais clean, e funcional possível. Então, o minimalismo busca praticidade, busca objetividade, né? E busca espaços onde a pessoa tenha o que vai usar, né? A questão do acumular não combina muito com o minimalismo. Aqui é uma inspiração minimalista, né? Que tem os ambientes têm o que vai para uma sala de jantar, tem uma mesa com cadeira, enfim. Aqui você vê essa cama e sempre em ambientes com iluminação natural, né? Aqui tem uma cama com um criado mudo que é um upcycle de um fogão, parece que é um fogão, né? Enfim, você ter dentro da sua casa o que você vai usar. O Biophilic Design, né? Todas essas vertentes estão Ô, dentro da corrente Bianca, eu minimalista. queria registrar só uma coisa. Eu fico indignada, porque tudo é colocado ou em inglês ou em japonês, ou os estilos. Aí eu fico irritada Não com fique, isso, não. sabia? Olha, Cida, não fique irritada com Que essa é isso, questão. velho? Tem Por que também é que não bota a nossa língua? tem termos muito em inglês que usam, termos em italiano, né? Teve uma época que era muito usado os termos assim italiano, mas assim isso aí de uma certa forma vai enriquecendo o nosso vocabulário, né? E a gente Empobrecendo o nosso, né? não é que empobreça o nosso, não é que empobreça o nosso, Porque acho que a gente tem mas que viver o nosso, velho. A é, gente pode ter até referência deles, tudo bem. Agora, assim, no nosso mundo aqui, no nosso contexto, acho que teria que isso ser criado, entendeu? Com nomes nossos, da nossa língua, né? mas assim, eu concordo com você, mas assim, é uma coisa que fazem há anos atrás. Então, assim, por exemplo, a tendência Earthed, eu não sei nem pronunciar direito em inglês, eu sei, leio em inglês, assim, mas minha pronúncia é péssima, que eu sou
do interior de E a Sergipe, impressão que então... dá e assim, é como se a impressão que desse, quer dizer, não tem nada nosso, é tudo copiado, Não, né? as coisas não Tudo são... referenciado por eles. Não, na verdade, são estudos que são compilados, entendeu, Cida? E aí, por exemplo, essa tendência extra, a tendência que você pensa no planeta Terra, né? No que você vai gerar para o planeta Terra. Por que eu coloquei dessa forma? Porque é dessa forma que a gente vê escrito nas revistas, tem textos, usam o itálico, né? Enfim, usam as aspas, mas provavelmente esses conceitos foram o conceito inicial foi feito, né, fora do Brasil, e aí vão fazendo, a gente pode dizer, a tendência da Terra, né? Mas assim, somente porque as pessoas estão usando esses termos. Então é importante a gente saber do que se trata, né? Os termos em si, tá bom? Mas não que você tenha que usar. Eu não uso esses termos assim em inglês, mas assim, quando eu leio, eu gosto de ler muito revista, né? Eu gosto muito de ler tudo. Então, eu trago aqui para vocês, escrevo, porque eu vejo com frequência, né? Não, eu não estou criticando, não é você, não. Eu estou falando Não, do eu contexto sei. como um todo. Não, eu sei disso. Eu sei, mas é porque, assim, no mundo mesmo do design de interiores, As referências são externas. a maioria das referências vem de fora, né? Como eu falei para você, a gente, o mundo do design de interiores para na época que tem Milão, para ver o que é que está acontecendo, o que é que vai, o que é que vão ditar, né? O que é que vão ditar para a gente estar seguindo em linhas gerais. Daí, de Milão, você tem a Casa Cor de São Paulo, né? Que você vê uma reprodução do que você viu em Milão. Aí da Casa Cor de São Paulo, você vê os toques da Casa Cor de São Paulo, da Casa Cor daqui de Salvador. Isso é como está gravando, uma leitura minha, viu? Então, assim, você pode pegar de referência, você acaba pegando de referência, né? Os estilos, algum tipo de cor, de móvel, de detalhe, e vai incorporando no seu projeto, né? Por isso, assim, que eu acho que hoje em dia os projetos, eles são cada vez mais personalizados. Antigamente já se buscava, antigamente há uns 2 anos atrás, as pessoas estão buscando personalizar suas coisas, agora então, né? Então, assim, essa coisa do padronizado nem combina muito com essa geração Y, né? Você está personalizando mesmo as coisas. Mas em relação a esses termos, é porque, infelizmente, é dessa forma que acontece, né? Enfim. Então, assim, a questão do biophilic design, a naturalidade caótica do mundo e as belezas da natureza podem traduzir elementos para o design de interiores, como inspirações em formas e texturas. O retorno à natureza, no estilo de decoração asiática, por exemplo, tem a naturalidade com cores, materiais, texturas, objetos, né? A assimetria, a pedra e a madeira são materiais dominantes na sua forma bruta. Aí Cida, quando você vê, ó, a pedra e a madeira, o nosso país é rico demais nessa questão da madeira, né? Então, assim, você vê muito designer nacional trabalhando com a madeira e pegando de inspiração a nossa fauna, a nossa flora, né, para estar recriando, né? Quando a gente falou de sustentabilidade, tinha Pedro Petri, né, que ele usava o mobiliário de descarte, a madeira de descarte urbano, ele pegava aquele tronco e ele via o que é que ele ia fazer, ele se inspirava a partir do que ele via, né? Então, assim, se o tronco tinha uma forma que ele ia fazer uma base de mesa, daí ele fazia. Se fosse um tronco para fazer uma base de mesa, uma mesa inteira, um jarro. Então, assim, respeita, você vê a questão do respeito com a natureza nesse sentido. Eu acho que o Brasil está muito na frente, né, com esse uso de materiais, com o uso das pedras. A gente é muito rico. Nosso país Com é muito excelentes rico. profissionais, né? E assim, Criatividade tem imensa. designers,
Tem designers maravilhosos brasileiros, né? Mas é um sentimento que o brasileiro tem de inferioridade perante a Europa e os Estados Unidos. Isso aí eu acho que reflete em tudo, até nessa questão. Mas assim, Porque nós temos uma riqueza, tanto de produto como de qualidade de profissionais, né? Mas isso tudo, assim, os profissionais, eles estão se destacando mundialmente, os designers de mobiliário, né? Eles estão se destacando mundialmente, justamente porque eu acredito ser uma tendência, né, a nível mundial, essa questão do biophilic design, essa questão do estilo wabi-sabi, né, de você estar contemplando a natureza, por exemplo, entendeu? Então, por isso que muitos brasileiros, designers brasileiros, assim, você vê como é aquele arquiteto que é conhecido demais, Marcelo Rosenbaum, ele fez uma coleção de luminárias lindíssimas, assim, há um tempo atrás, que foi premiada em Milão na época, né? Então, a inspiração dele era um povo indígena, então ele passou um tempo vivendo, ele experimentou, né, viver com aquele povo para poder reproduzir os objetos que ele lançou, né? Então, assim, são obras de arte, mas que contam uma história, né? É isso que é bom a gente internalizar, né? As plantas naturais, paredes desgastadas pelo tempo. Então, é muito importante, assim, é valoroso você ver uma parede que é desgastada pelo tempo, você não encobrir ela, né? Você deixar ela aparente. Então, isso traz valor para o estilo, né, do biophilic design e para o estilo wabi-sabi. A tendência Earthed, né, da Terra, é você estar preocupado com o planeta Terra como um todo. Então, o que é que o seu comportamento pode beneficiar o planeta, né, a nível de planeta? O que é que você pode? Então, por isso que a sustentabilidade, essa tendência Earthed, né, ela tá tão intrínseca dentro da questão do que se colocar dentro dos ambientes, né? Então, assim, no biophilic design, todas as coisas são bonitas, principalmente quando são inspiradas na natureza. Essa fotografia mesmo, eu peguei na internet, você vê que você vê o formato do mobiliário, né, as curvas do mobiliário, as plantas que parecem árvore, o pé direito alto, o vidro, que faz a conexão do ambiente interno com o ambiente externo. Então, existe uma comunicação entre um ambiente interno e com o ambiente externo, né? Então, eles se integram. Aqui é uma foto de perspectiva do Booking, né? Aí você vê o mobiliário que ele se adequa à anatomia do usuário. Você vê uma tendência minimalista sendo quebrada por essa questão do biophilic design para estar trazendo a iluminação natural, o verde, está trazendo a madeira. Então, aí você vê, quando você vê essa mistura e vê essas tendências, essas influências, aí você vê que é o estilo wabi-sabi, tá certo? Então, aí tem esse Kintsugi Koroi, que Cida deve adorar. É o termo japonês, porque é um termo que é japonês mesmo, que veio do budismo, né? É o poder da imperfeição, né? O retorno da natureza, os acabamentos terrosos ou enferrujados testemunham diferentes estados da matéria, então, portanto, são bonitos, né? Então, acabamento artesanal, móveis feitos à mão, tudo que tem um pequeno defeito é ideal, porque torna único. A fenda na parede não é o erro a ser coberto, é uma história de vida. É uma história de vida dessa parede, uma cicatriz tão bonita quanto qualquer outra que tem em seu corpo, sua própria história, contando sua própria história. Isso não torna feio, agrega valor. Então, assim, tudo que existe dentro do ambiente, aí a gente pensa no retrofit, né? A gente reaproveitar o que tem, as coisas de repente que estão ali, elas vão trazer valor para dentro do ambiente, né? O conceito, talvez assim, por exemplo, minha mãe, que já é uma pessoa que é idosa, fosse olhar para um ambiente, uma parede que estivesse
enfim, desgastada, com a pintura desgastada, ela fosse mandar rebocar, pintar, porque faz parte da geração dela, né? Mas essa geração nova, ela vê isso como algo valoroso, porque conta a história do imóvel que elas estão vivendo, tá certo? Então, no Japão, essa filosofia é tão arraigada que no século XV eles criaram uma técnica especial de reparo em cerâmica, consistindo precisamente em não esconder as fraturas, mas torná-las visíveis e incorporá-las à beleza do objeto. Então, o kintsukuroi ou kintsugi é ainda usado hoje em cerâmica, preenchendo as rachaduras, desculpa, com a resina misturada em pó de ouro ou prata. É uma arte que é tão delicada, ela é tão valorosa que nos leilões elas custam mais alto do que as obras de arte que estão em perfeitas condições, né? Então, a filosofia por detrás do kintsugi também é traduzida no Ocidente em estilos como o Werthed, né? E você está pensando no impacto que você vai gerar ao planeta quando você pega e vai descartando arbitrariamente tudo, né? Então você começa a ter atenção com a reciclagem, com a reutilização e com o reparo, né? Então você está pensando no upcycle, de você estar trazendo algo que estava indo para o descarte, para o reuso. Você, de repente, mostra, como aquela foto, você tem um fogão que é velho, mas você pega aquele fogão e dá outra função para aquele fogão. Você dá a função de um móvel. Somente um exemplo que eu estou dando. Aí a gente tem assim, esses modelos de tapete, que tem essas marcas todas que são, na verdade, olham como obra de arte, né? Tem a empresa Natuzzi de estofados, tem uma linha de couro que ela deixa o ferrão, né, do gado, deixa, se o gado foi mordido por mosquito, aí tem aquela cicatriz. Então, assim, esse couro, ele vai para o estofado e ele é tido como algo de mais valor, por ele ter as características do natural, né, do couro. Então, aqui é outro ambiente. Existem objetos também. Eu esqueci o nome do artista. Tem um artista que não é esse, não é porque lembra as cerâmicas que ele faz, né? Que ele diz que junta, mistura com a argila, enfim, restos de construção de senzalas. Então, ele pega esse lado africano e monta uma coleção de objetos, né? E que não são baratas, né? Mas porque são obras de arte. Então, ali contam uma história, né? Então, eles aí tem um valor agregado a isso, né? Tem aquela arte de Mícia, vocês que é daqui de Salvador, vocês conhecem Mícia? Depois eu vou passar o Instagram dela. Ela monta jarros, monta, enfim, xícaras, pires, sentar com a borda certinha, né? Então, assim, é feito de uma forma que é bonita, é uma arte que é bonita, mas ela não é perfeita, né? Milimétrica. Ó, Jamie, Jamie, a hora que Jamie chega, vai tomar falta, Jamie. A hora que Jamie chega. Oh, desculpa, me desculpe. Tem nada. Já pensou se a gente fosse ficar esperando Jamie? No início, vamos esperar a Renata, vamos esperar Jamie. Vai vir Nádia também assistir a aula e vamos esperar todo mundo. A gente começa a aula agora. Mas eu juro que eu vou assistir toda a aula. Desculpa, gente. Eu vou Sei. terminar de assistir aqui, mas eu vou ver depois todo o início. Viu? Tá bom, mas obrigada por ter vindo, Jamie. Bianca, essa Mícia que você falou é daqui de Salvador? Mícia, assim, Mícia, Verena, Ceramics. Só para desagradar você, Ceramics em inglês. Eu imagino. Tá? Você imagina que até quem trabalha com cerâmica aqui é demais. Eu tive um professor de História da Arte na pós-graduação, que ele também era assim como você, revoltado com esses termos de inglês, né? Que like design, não sei o quê.
abominava. Ele dava nervoso, ele ficava nervoso quando alguém americanizava os termos. Ele ficava assim, possesso. Tipo você, Cida. Mas assim, não fique nervosa, você se acostuma. Não, eu não fico nervosa, nem eu só fiz registrar a minha indignação. Não, mas isso aí é uma coisa assim que incomoda mesmo, né? Mas assim, é algo que a gente tem que. Hoje em dia eu leio, eu vejo assim, as coisas, bom, tá usando bastante esse termo. Esse termo é a mesma coisa disso, mas eles estão usando com esse termo, então assim, se de repente é só para a gente de repente estar dialogando com algum outro profissional que usem desses termos para a gente estar sabendo em que pé que está, entendeu? Somente por isso. Então, assim, ambientes monocromáticos, cores que se conectam com os materiais naturais do ambiente, pedra, argila, granito, arenito, e, novamente, acabamentos terrosos e irregulares que nos conectam com os materiais não polidos e tratados de qualquer forma. Então, eles são bem-vindos. Então, assim, os ambientes, eles tendem a ser monocromáticos, né? Aí você vê aí essa parede, que ela respeitou a parede como ela é, né? Então, assim, você vê que ficou um ambiente harmônico, você vê a harmonia dentro do ambiente, né? Apesar de estar a parede não tá perfeita, não tá lixada, não tá emassada, enfim. Mas aí você consegue observar outros valores dentro do ambiente, tá certo? Pra isso é cimento queimado, não, né? Não, isso aqui é concreto mesmo, aparente, tá vendo? É o reboco aí que deixaram aí. Exatamente. Mas assim, muitos ambientes para seguir esse estilo usam do cimento queimado. Então aí a gente vê muito porcelanato hoje em dia com cimento queimado. Tem umas texturas da Coral que parecem cimento queimado, que tem da Ibratim também,